vamos lá, né? Obrigado. Bom, voltando então, vocês são muito queridos, né? Todo mundo querendo conversar com a gente, o tempo é curto, mas depois também eu continuo aqui um pouquinho, tá? Então, quem quiser conversar, quiser que dedique ao livro, não vai ficar de fora não, tá? Mas vocês que são especiais, né? Não tem nada demais no material, no livro, né? Vocês que são de coração muito bondoso aí, né? Só tenho a agradecer o carinho. E quero retomar o que eu comecei falando na parte da tarde, de ter um olhar sobrenatural para o matrimônio. Não podemos nunca perder este foco. O matrimônio é realmente algo sobrenatural. Não é uma invenção humana, né? Nós caímos na tentação de achar que o matrimônio é uma invenção humana, né? Foi uma organização da sociedade. Não é. Não caiam nessa armadilha. Porque se você achar que é uma invenção humana, você também vai poder achar que os homens que inventaram o matrimônio também podem o quê? Acabar com o matrimônio. Aquilo que é invenção dos homens está nas mãos deles, né? Eu inventei uma mesa, posso acabar com a mesa. Então, o matrimônio não é uma iniciativa meramente humana. Nós temos que acreditar nisso. E cultivar a vida, cultivar o matrimônio é colaborar com Deus, né, no maior projeto que Ele tem. O maior projeto de Deus para a humanidade, não tenha dúvida, que foi a vida em família. A primeira ordem que Deus deu lá no Gênesis é para Adão e Eva viverem juntos, né? Deixar pai e mãe, serem uma só carne. Primeira ordem que foi dada. Toda a história bíblica é uma história de família. Deus fez questão de que Jesus, nosso Salvador, viesse no seio de uma família. Não precisava. Deus é Deus. Podia aparecer do nada, né? O Salvador. Mas ele veio no seio de uma família. O primeiro milagre de Jesus, a manifestação pública dele, aconteceu aonde? No seio, né, de uma constituição de uma família, no casamento, nas bodas de Caná. Então, tudo isso vai nos mostrando que o grande plano de Deus para a humanidade é o casamento, é viver a vida familiar. Este é o grande plano de Deus para a humanidade. Tudo que veio depois disso veio com uma medida de salvação. Jesus veio com salvação, porque pelo pecado que entrou no mundo, pela queda de Eva e Adão. Por falar nisso, vocês sabem que hora que a serpente tentou Eva? Vocês sabem? Nunca pensaram nisso? Eu sei. Foi domingo à tarde, não foi? Por quê? Foi. Domingo à tarde, onde estava o Adão? Dormindo, né? Estava dormindo ou vendo futebol, não era? Aí a serpente teve a chance para chegar e jogar o papo na Eva, né? Mas por que, piada à parte, tem um ensinamento muito sério nisso que vocês vão ver lá no Gênesis. A serpente falou com Eva, né? E Eva decidiu sem consultar Adão. Não foi assim? Começou o erro aí.
porque o Senhor, Deus mandou que eles fossem uma só carne. Uma só carne não é união sexual. Vocês sabem disso, né? Porque o cachorro e a cadela têm união sexual, não tem? Mas ninguém vai falar que eles são uma só carne, né? Uma só carne é o quê? É um só coração, um só projeto de vida, é os dois serem um. Então, ela podia ter decidido sozinha? Não. O erro começou aí, tá vendo? Se ela tivesse de repente acordado, né? Bem, acorda aí, o que foi? O serpente também deu umas ideias estranhas ali, né? O que você acha? Aposto que a situação seria diferente, né? Não cai nessa não, né? Decidiu sozinha, né? Então cuidado das mulheres para decidir as coisas sozinha aí, né? Ser uma só carne é decidir tudo junto. E o homem também, né? O homem também consultar a mulher, porque decidir tudo junto, ser uma só carne. Bom, então eu comecei a tarde falando disso, desse olhar sobrenatural para o matrimônio, e entender que é um chamado de Deus isso aí. E a parte agora é falar da cultura da vida na preparação para o matrimônio. Na parte da manhã nós entendemos bastante sobre a cultura da morte, né? A gente viu que não é algo ingênuo, mas tem um plano que vem sendo feito de pouco em pouco, né? Que vem sendo implantado. Neste livro, Família Fora de Moda, aquilo que o Marlon relatava de manhã, daquele documento americano que fala de mexer na motivação das pessoas, das mulheres, eu relato neste livro aqui um pouco, eu dou o link para o documento, eu explico um pouquinho, né, mas o suficiente para a gente entender por que as mulheres hoje, ou as famílias, já não querem ter filhos. Somos frutos de um programa muito bem arquitetado e muito bem executado, né? Eu comentava com o Marlon na viagem, nesse plano de incentivar as pessoas, né, esparramar a antena parabólica, TV por satélite, para fazer chegar nas famílias, fazer chegar em todos a ideia de que a família numerosa é antiquada e o legal é ter pouco filho, ser moderninho. Lembrem, por exemplo, que na década de 60 um brinquedo foi esparramado pelo mundo todo de forma muito rápida, como nenhum outro brinquedo foi: a boneca Barbie. Ela chegou numa velocidade no mundo todo que nenhum outro brinquedo na época conseguiria chegar. Teve um grande financiamento por trás disso. Por quê? Mexer na consciência das meninas. Na consciência das meninas. Cresçam, sejam independentes, né? Com o carrinho dela, bonitinho, corpinho perfeito, a roupa de executiva. Depois inventaram um namorado para ela, mas eu nunca vi filho da Barbie. Tinha? Pior, hoje em dia tem a Barbie bissexual, né? A Barbie na onda da ideologia de gênero. Então, olha como esse plano é bem arquitetado, bem sendo desenvolvido. É tão bem arquitetado que esse grupo Rockefeller, que de manhã o Marlon falou dele, nós também falamos, do Conselho Populacional que existe, vai na internet, coloca Conselho Populacional, você vai entrar na página dele americana, que ele começou no ano de 52, com políticas de controle populacional. Este Conselho Populacional, ele tinha uma lábia tão sedutora, que assim que o Papa Paulo VI foi eleito Papa, estava previsto um congresso eucarístico na Índia no ano de... O Papa Paulo VI foi eleito em 63. Em 64 teria um congresso eucarístico na Índia.
um membro da família Rockefeller, eu não lembro se é Rockefeller 2 ou 3, eles tinham o número dos filhos lá, pessoal, foi no Papa Paulo VI e jogou nele aquela ideia da preocupação com a população, com o alimento, tentou passar uma lábia no Papa Paulo VI e conseguiu um espaço para falar no Congresso Eucarístico da Índia. Olha quanta ousadia desse povo. Foram no Congresso Eucarístico da Índia, tem uma foto dele subindo no palco, com essa igreja da mulher dele, e começaram com a ideia do controle populacional, de que tinha que se conter o crescimento populacional, porque não ia ter alimento para todo mundo. Entraram, foram dentro da igreja para jogar as ideias dele. Só que o Papa Paulo VI não ficou contente com aquilo, e no ano seguinte publicou a encíclica Populorum Progressio, o crescimento populacional, que embora o nome seja atraente, o Papa está falando de crescimento populacional, ele explica que o problema não é o crescimento populacional. Nós não temos uma bomba populacional, nós temos falta de partilha e falta de cuidado com os pobres. Ele explica daquilo tudo, o contexto geral é por aí: incentivar os países mais pobres a produzir alimento e tal, descartando a ideia de controle populacional. De certa forma foi uma resposta também ao que Rockefeller fez. Então essa ideia é antiga, Então a cultura da morte é forte. Então nós que trabalhamos principalmente na preparação para o matrimônio temos que cuidar da cultura da vida. Temos que falar de vida, de plano de Deus. Quem vai casar promete, e uma das promessas é aceitar os filhos que Deus enviar. É uma promessa. Tem que refletir muito isso com os casais. É uma promessa. Quem não quer prometer que não se case? É uma promessa. Então, no novo documento do dicastério, eles pedem algumas questões importantes para a gente. Primeiro, para falar, no parágrafo 52, para falar do relacionamento do casal, e lá cita comportamento masculino e comportamento feminino. É uma resposta a essa cultura de morte, da ideologia de gênero. Está no documento. Olha lá. E ele coloca lá escrito no documento: há verdades específicas do ser homem e ser mulher. Não é apenas uma atitude, mas é integralmente homem e mulher. Não é esse papo de gênero, que é uma opção, uma escolha. Não é. Há as disfunções, há os problemas, sim, devem ser acompanhados, apoiados, tratados, mas não venha para dentro da igreja com a linguagem neutra, não venha para dentro da igreja com ideias erradas. Então o próprio documento do Vaticano pede para falar com os casais das verdades específicas do homem e mulher, falar com os casais: olha, o que é ser homem? O que é ser homem na vida matrimonial? O homem provedor, o São José, o que cuida da família. O que é ser mulher na vida matrimonial? A mulher, a feminina, dedicada mais à casa e aos filhos. Há verdades específicas que não podem ser apagadas por uma cultura que vem falando que você pode ser o que você quiser, que o que importa é o papel que você desempenha. Então o dicastério vem pedindo para a gente tomar cuidado com isso, e coloca no 52 a realidade antropológica da pessoa, quer dizer, da formação dela, da antropologia dela, humana em geral, e dos dois sexos. Dois, numeraram, há dois. Não tem mais nada que isso. Se você quer ser pastoral, se você é católico e quer ser pastoral, você é convidado a seguir o que a igreja diz. Dois, Em particular, essa realidade, esses dois sexos, não são invenção do homem, é criada e desejada por Deus.
nosso discurso. Não tem meio termo. Então, quem trabalha na preparação para o matrimônio, e aqui está dentro da etapa próxima, o 52 está dentro dos parágrafos da etapa próxima, ou seja, isso tem que ser afirmado nos encontros de preparação, tem que ser defendido também nos encontros de preparação. Deve ser bem conhecida e compreendida porque constitui o material humano que forma a base da relação conjugal. A base da relação conjugal é saber que são dois sexos, que é uma verdade do ser homem e uma verdade do ser mulher, ponto final, né? Então, o documento vem reafirmando o óbvio, mas hoje em dia a gente tem que afirmar o óbvio o tempo todo, né? O documento também fala da sexualidade conjugal. No parágrafo 53, de tratar de uma reta concepção, né, de paternidade, maternidade e responsável, ou seja, a concepção correta, né, o que é certo. Nos diz o parágrafo 53, há muitos outros aspectos ligados à realidade humana da pessoa e do casal que devem ser devidamente explorados. As dinâmicas humanas da sexualidade conjugal, a concepção correta da paternidade, maternidade responsável, a educação dos filhos, etc. As catequeses e os ensinos cristãos devem contribuir para consolidar o conhecimento da verdade ligada ao matrimônio e à formação da consciência pessoal. Nesta fase, é proveitoso valorizar a experiência de cônjuges que já têm vários anos de matrimônio nas costas. O documento escrito assim. Então, nas catequeses, nos encontros de preparação, tem que ser tocado. A igreja está pedindo alguma ideia de relativizar esse momento. Cuidado com isso. Tem que ser tocado, tem que falar essas questões aqui. Concepção correta de paternidade, maternidade, o que é isso, né? É a responsabilidade que eu assumo diante de Deus de aceitar os filhos que Ele nos enviar. É isso que é paternidade, maternidade responsável. Cuidado com os desvios, né? A paternidade responsável é saber que eu vou gastar muito com o filho, então eu vou ter um só, né? É a nossa responsabilidade diante de Deus em colaborar com Ele na geração da vida. Isso que é a paternidade, a maternidade responsável, né? No 79 nos diz: é fundamental, por exemplo, esclarecer aos casais sobre o tema delicado da sexualidade dentro do casamento. Ou seja, os encontros têm que falar de sexualidade, mas a sexualidade sagrada na ótica, né, da verdade, da reta concepção, o que é a sexualidade, não é aula de sexo, não é levar um modelo anatômico e ficar lá mostrando aparelho masculino e feminino, né? Não é nos encontros de preparação, para os encontros de forma normal, não é necessário ter um médico para falar disso. A gente não está falando de problemas biológicos, está falando do lugar da sexualidade na vida do casal, da santidade da sexualidade, né? Sobre os temas ligados a ele, nomeadamente a transmissão da vida, a regulação dos nascimentos, tem que falar, né? O dever de transmitir a vida, em que situações é possível pensar em regular os nascimentos e outras questões morais e de bioética. A gente está falando aqui hoje, né? Tem que se tratar, tem que ter uma posição firme, direta, não pode se relativizar nada. É o que a igreja espera de quem é catequista matrimonial, de quem acompanha casais. É o que a igreja espera de cada um de nós, né? É claro que o
documento também nos coloca a lógica da misericórdia. A lógica da misericórdia, todavia, nunca leva a ofuscar. O que é a lógica da misericórdia? No final das contas, o que vai prevalecer é a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Por falar em familiares consórcio, na familiares consórcio, o Papa João Paulo II coloca um trocadilho, a questão da lei da gradualidade ou a gradualidade da lei. O que é a gradualidade da lei? Eu achar que tem vários graus a lei, ou seja, para aquele ali que é analfabeto, vou exigir pouco, porque coitado, não sabe nada. Aquele outro que é estudado, vou exigir muito. Seria como no mundo civil tivesse um código penal que fosse graduar as pessoas. Quem é estudado, a pena dele tem que ser maior do que quem não é. Não é isso. Não existe gradualidade da lei. Mas João Paulo II adverte que existe uma lei da gradualidade, que é o contrário, O que é lei da gradualidade? Cada um consegue absorver suas obrigações em uma medida que só Deus conhece o coração da pessoa. Ou seja, é aquele caso de tentou, mas não conseguiu. De repente vale mais quem tentou com muito esforço e não conseguiu do que aquele que conseguiu com muita facilidade, não é? Isso que é a lei, da gradualidade. Cada um absorve. Então essa é a lógica da misericórdia. Deus vai ver isso. Mas mesmo existindo essa lógica da misericórdia, nós não somos autorizados a olhar para alguém e falar: para ele, coitado, ele não dá conta daquilo não. Coitada, ela não vai dar conta de aprender um método natural. A gente não pode olhar para ninguém e pensar isso. Aqui nos diz, mesmo tendo essa lógica, todavia nunca leva a ofuscar exigências evangélicas de verdade e caridade propostas pela igreja, e nunca se deverá renunciar a propor em toda a sua beleza e grandeza o desígnio divino sobre o amor humano e sobre o matrimônio. Nunca deixar de propor o que é o ideal, nunca deixar de propor aquilo que é o perfeito, o melhor. Se a pessoa não conseguiu, é com ela, mas nós não podemos olhar para uma comunidade e falar: aqui eu não vou falar disso não, tadinho, não vamos conseguir. Não, nunca deixar de propor isso. E continua o documento, no mesmo parágrafo, olha que bonito: os ideais mais altos e nobres podem parecer exigentes e árduos, não é verdade? Que difícil viver a castidade, que difícil viver um método natural, que difícil isso, que difícil aquilo. Pode parecer exigente e árduo, mas são os que atraem mais poderosamente o espírito humano, estimulam-no a superar e conferem valor e dignidade à nossa existência terrena. Ou seja, buscar um ideal de perfeição. Não olhar para ninguém achando que a pessoa não dá conta. Então, as equipes de preparação para o matrimônio, a catequese matrimonial, tem que ter esse espírito de propor o que há de melhor para a pessoa. Claro, sem julgar. Não é um tribunal. Não é menosprezar quem não consegue. As pessoas têm muito medo da questão do método natural. Como que eu vou acompanhar casais se eu nunca usei método natural? Não tem problema. Não é só o método natural que muita gente não conseguiu seguir. Há muita coisa no casamento que a gente não conseguiu seguir. A gente fala do diálogo. Vocês dialogaram o tempo todo na vida? Fala do perdão. Conseguiram perdoar o tempo todo? Fala do planejamento financeiro. Conseguiram andar com as contas em dia o tempo todo? Mas a gente tem uma fixação lá no 6º mandamento, com medo dele. Não, há muita coisa na catequese matrimonial que a gente não dá conta de fazer, mas a gente tem que propor o ideal.
e até abrir o coração. Eu não consegui. Quando eu casei, eu não conheci neto natural, ninguém me ensinou, não sabia que era isso, que era aquilo, mas hoje eu sei que a igreja propõe, porque ela propõe porque é o melhor para a gente. Ou seja, abrir o coração, falar a verdade, mas propor o ideal. Não se colocar superior a ninguém. Eu consegui isso, eu consegui aquilo. Inclusive, os testemunhos, às vezes, de fracasso convencem muito mais, não é? Fracassei nisso, não consegui usar isso, ou não consegui perdoar, ou não... Mostrar o teu erro alerta também os outros. Então, muito importante, não deixar de propor o que é santo, o que é ideal, o que é alto e nobre, não deixar de propor o que é alto e nobre, porque você falou em algum momento, mas você pode sim, o tempo todo, propor o que é alto e nobre, né? Então, continua o documento. Com relação a isso, nunca deve faltar à igreja a coragem. Isso, no ano 2022, no século 21, nós somos desafiados pela igreja a propor, a ter coragem de propor a preciosa virtude da castidade. É um desafio, mas não é assim tão de outro planeta quanto parece. Nós que acompanhamos casais sabemos que muitos casais vivem sim a castidade, ou até alguns que não viviam na catequese matrimonial se convencem e passam a viver até o casamento. Temos muitos testemunhos assim, né? Por mais que esteja atualmente em conflito direto com a mentalidade comum, é verdade, não é? Há um conflito, mas não deixar de propor. A castidade deve ser apresentada como uma autêntica aliada do amor, não como a sua negação. Castidade não é negar o amor, negar aquilo que me atrai, mas é aliada do amor. A castidade depura o amor. Os casais que vivem a castidade, né, de solteiro, cuidado que castidade tem a castidade de solteiro, a castidade de casado. A castidade não é para todos, não significa abstinência sexual, né? Castidade do casado é a reta vivência da sexualidade. A castidade de solteiro também, mas para o seu estado, que é não ter contato íntimo. Não é só ter, não só ter relações sexuais, não ter contato íntimo nenhum, né? A castidade de solteiro é essa. Então ela depura o relacionamento, ela aprimora. Eles conseguem olhar mais para si, para o relacionamento, do que para uma vida íntima que une os dois e até dificulta uma ruptura de relacionamento no futuro. Então, os casais que têm vida íntima têm mais dificuldade de romper namoro e noivado do que os que não têm. Isso é pesquisado, né? Então, a gente tem que propor. Então, o que eu estou falando aqui são propostas da igreja, né? Continua o documento. Em última instância, a castidade ensina em todos os estados de vida, o que eu falei, a ser fiéis à verdade do próprio amor. Isto significará para os namorados viver a castidade na continência e, uma vez casados, viver a intimidade conjugal com retidão. Olha que legal, definiu o que é castidade. Está vendo como é importante ler os documentos da igreja? Quanta informação tem ali para a gente? A gente ganha muito estudando, lendo, aprendendo. E nos diz também, né, por falar lá em castidade, quando a gente vai trabalhar com os casais, ainda existe um certo olhar meio estranho para a sexualidade, né? Muitos ainda acham que a vida íntima é um mal que Deus tolera porque eu tenho que reproduzir. E não é, né? Deus planejou a vida íntima para nós também. Então, tanto é que no catecismo nós temos a sexualidade é fonte de alegria e prazer. Está no catecismo. E também está no catecismo: os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Está no catecismo. Quem segue o nosso livro, no capítulo da sexualidade, tem isso lá, né? Essa questão, esse trecho que eu coloco lá no livro, né, que não faz nada de mal buscar este prazer, ou seja,
mostrar a beleza da sexualidade, mostrar como é importante entender que a sexualidade está no plano de Deus, porém na vivência da castidade, a vivência reta da castidade. Vou adiantar aqui. Isso aqui eu já comentei com vocês, a questão alguns pontos a trabalhar com os casais. Eu falei do pecado original, que não era, inclusive o pecado original, o pecado de Eva, de Eva e Adão, não tem nada a ver com sexualidade, de ato sexual, né? Vocês sabem disso, né? Até hoje o povo liga pecado original com sexo, né? Nome de produto, propagandas, nome de motéis aí e tal, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque se vocês for seguir no Gênesis, vocês vão ver que uma das primeiras ordens é multiplicar e encher a terra e submeter. Multiplicar como? Por telepatia? Não é, né? Então, não é, a sexualidade não é um pecado dentro da castidade do matrimônio. O pecado original veio somente lá no capítulo 3, né? Onde eles não obedeceram a ordem da árvore, né? Da ciência do bem e do mal. O que é isso? A soberba, o orgulho, querer conhecer como Deus conhece, querer ser como Deus. Então o pecado original é esse. O pecado original não é sexo. Lá no começo ele deu a ordem. Depois que ele deu essa ordem, ele viu que tudo era muito bom, né? E depois que ele mandou ser uma só carne, ele ainda comenta: homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui a gente pode extrapolar o que o autor sagrado fala dessa nudez de homem e mulher. O que é estar nu no livro de Gênesis? É estar totalmente transparente para o outro. O outro me conhece inteiramente, como eu sou. Não é a nudez corpórea apenas, mas é muito mais. É a nudez integral. É estar nu e não se envergonhar. O outro me conhecer inteiramente. Isso é, até aqui é a vivência que Deus planejou. Multiplicar a terra, encher, viu que era muito bom, estava luz, não se envergonhava. Daí para baixo começa o problema, né? Do orgulho, da soberba, do pecado original, né? O pecado da origem, o primeiro pecado de Adão e Eva. Então a gente tem que entender, tem que resgatar essa cultura da vida, como a sexualidade é algo quisto e planejado por Deus, e que tem seus compromissos também, né? Eu gosto muito de citar São José Maria Escrivá, que falava, né? O sexo não é uma realidade vergonhosa, é uma dádiva divina que se orienta limpamente para a vida, para o amor, para a fecundidade. Olha os compromissos dele aí. Então, usando essa fala de São José Maria, a gente vai entrar nos compromissos do matrimônio, na cultura da vida, né? Eu gosto desse desenho, há muito tempo eu fiz isso aí, né? O padre pergunta: estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhe confiar, educando a lei de Cristo da igreja? Aí na hora do casamento dá aquele clique: o quê? Todos os que Deus lhe confiar? Né? Aí ele pensando: mas a coisa está tão difícil, não pode ser um ou dois? Quer barganhar com o padre na hora ainda, né? A pergunta foi clara: os filhos, não falou alguns filhos, falou? Quem casa, o padre pergunta: você aceita ter alguns filhos? Não foi assim que o padre perguntou, foi? Acolher os filhos que Deus, receber os filhos que Deus, receber com amor os filhos que Deus os enviar. Também ninguém promete que vai ter filho, promete? Promete receber ou acolher. Estão entendendo a postura do casal? A postura do casal é a postura de
dizer sim à vontade de. Não é nem que não vai ter, não é nem que vai ter. É questão de acolher, receber. Essa é a postura do casal. E quando o documento de Castério fala de uma reta concepção de sexualidade e paternidade responsável, isso está envolvido. Essa reta concepção, o casal tem que saber que vai prometer isso. E se ele promete não concordando, o que tem ali? Casamento nulo. Se a promessa não for com convicção, se a promessa não for de coração, é um casamento nulo. Não é por menos que o Papa Francisco falou há uns anos que talvez metade dos casamentos do mundo sejam nulos. É assustador, né? Mas foi o Papa que falou. E ele continua dizendo que são nulos porque eles não sabem o que prometeram. Não é isso? É assustador. É assustador. Será que todos nós sabemos o que nós prometemos? Não quero colocar ninguém preocupado, mas será que todos nós sabemos o que prometemos? Prometemos isso? Por isso que não pode casar alcoolizado, né? Não pode casar. Porque chega lá e fala assim, também está pensando, né? Nós sabemos o que. Então vocês, catequistas matrimoniais, agentes da pastoral familiar, têm que falar muito, né? Até que no livro novo nós estamos insistindo nisso. De vez em quando volta nisso em algum capítulo. Olha, a promessa é essa, está ciente, é isso mesmo. Lá no capítulo do direito canônico a gente fala, é isso mesmo, vai prometer isso, está sabendo? Nós temos que o tempo todo provocar, para evitar casamentos nulos, que é um desastre para todo mundo, um casamento nulo. E por que é um desastre? Porque o sacramento do matrimônio concede uma bênção especial para levarem adiante aquilo que prometeram, está no catecismo. E se o casamento foi nulo, eles não têm essa bênção para levar isso adiante. Ou seja, é um casamento com mais chance de dar errado do que qualquer outro. E às vezes acontece. Um bispo amigo nosso nos contava há um tempo, que já contei isso aqui, um casal vivia em pé de guerra, e quando ele foi de todo jeito conversando com o casal, o rapaz era ótimo, a mulher era ótima, frequentes à igreja, fiéis, casados já há uns 10 anos, mas não se entendiam de jeito nenhum. E ele um dia rezando deu um clique, vou olhar o processo desse casal. Foi lá na cúria, pediu para desarquivar o processo do casal e viu que tinha uma falha processual. Faltava, eu acho que um documento indicando que o assistente da celebração seria um padre de fora da paróquia. Isso é um erro, né, padre? É um erro que pode invalidar a celebração. Então, ele percebeu que eles não tinham contraído de fato o matrimônio. Olha como é pesado isso. Ele explicou para o casal, chamou 2 testemunhas, refez o casamento deles, fez de fato o casamento deles, né? Podia ser feito por sanação radical, por um decreto do bispo, né? Ou podia refazer. Ele preferiu refazer. Não é que o casal passou a conviver bem? Gente, se a gente não acredita na graça de Deus, a gente não vai a lugar nenhum, não é? Tem uma graça especial no matrimônio, não é um símbolozinho lá não, tem uma graça no matrimônio, nós temos que acreditar nela, né? Nós temos, então, essa reta concepção do que está prometendo, o que eu estou prometendo no meu matrimônio, quero prometer aquilo, então nós temos que levantar. Então, aí que a gente vai entrar. Então, o que a igreja, o que a moral nos diz sobre a regulação da prole? Né? Estão vendo, né? O que a moral nos diz sobre a regulação da prole? O que o catecismo nos diz? Né?
contaram aí? Não, deixa eu ver. 16? E no final tá bem cheio, né? Parece o foto da Gisele, Gisele, né? Gisele é aqui de perto, né? Então, o que? Primeiro, para o ato sexual ser um ato com dignidade, né? O ato sexual ser um ato de dignidade, o que nos diz o catecismo, salvaguardando esses dois aspectos, unitivo e procriativo? O ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem e para a paternidade. O ato sexual digno é aquele que conserva junto o aspecto unitivo e o procriativo. Então nós temos que entender, mas como assim preservar o aspecto unitivo e procriativo? Quer dizer que eu tenho que ter filhos sempre que tiver relação sexual? Não. O que não pode é você ferir o plano de Deus e tornar um ato sexual infecundo intencionalmente. Tá? Então, quando a gente pensa na regulação da natalidade, a gente tem que entender que nós, como criaturas, somos convidados a viver o plano de Deus, e Deus já nos deu, pela inteligência, pelo Espírito Santo, a capacidade de compreender a mulher, compreender os ciclos dela e compreender seus ritmos naturais. Um parêntese aqui importante é que até o início do século passado, final do século retrasado, ninguém tinha essa preocupação de ficar evitando filhos. Era natural. O casal preparava o seu enxoval para casar, já comprava o berço, porque sabia que a qualquer hora ia chegar o bebê. Não é? Normal, está casando, o ato sexual é unitivo e procriativo, faz bem para o casal, mas também gera vida. Com essa mudança da sociedade, essa questão da urbanização, do avanço da biotecnologia, a questão dos alimentos, drogas, tratamentos químicos, remédios, etc., né? Juntou duas coisas. Ao mesmo tempo que primeiro começou a vontade das famílias de regular a natalidade. Com a urbanização do mundo, começou a morar em cidade, ter que trabalhar mais e tal, aí descobriram a tabelinha, o método longitudinal, que fazia a contagem dos dias para achar os dias férteis. Só que na virada do século retrasado para o século passado, o ciclo das mulheres começou a desregular. Antigamente era mais regulado, sabiam? E começou a desregular por quê? Pelo estresse. A mulher foi para o mercado de trabalho, começou a sofrer uma carga de estresse, começou a viver num mundo mais urbanizado e começou a consumir porcaria. A mudança a revolução da biotecnologia, os remédios, isso afetou o corpo da mulher e o ciclo dela começou a ser mais desregulado. E essa tabelinha, claro, que começou a ter uma grande margem de erro, de falha. Hoje é de 30% a 40% a falha da tabelinha. Mas o Espírito Santo, que acompanha a igreja, que não desampara nenhum de nós, foi permitindo ao ser humano descobrir outras coisas no ritmo orgânico e descobrir os métodos que você permite identificar com mais precisão os dias férteis dos inférteis. Aí veio o método de ovulação Billings, o método Creighton, sintotérmico, da saliva, tem um monte de métodos naturais aí que você hoje pode utilizar, porque o Espírito Santo viu, olha, esse povo não vai deixar eles no pecado assim, né? Se realmente é necessário, se é necessário regular, que regulem
de acordo com o plano de Deus. E aí, novos métodos foram sendo descobertos. Então, o que é um método natural? Isso aqui é muito importante para todos nós, porque muita gente ainda acha que o método natural é aquele que não usa nada de artificial. Não é este o conceito do natural. Natural, na moral católica, é aquilo que respeita a minha natureza. Ou seja, respeita a maneira como Deus me planejou. Então, um método natural é aquele método que respeita o meu corpo e não quer mudar por conta própria. Eu gosto de dar sempre um exemplo, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio, um comprimido, Novalgina, algo assim. Esse comprimido é um comprimido artificial, não é? Não é? Mas a atitude de tomar este comprimido, na moral, é uma atitude natural. Por quê? Porque esse comprimido não está alterando o meu corpo, ele está resgatando o meu plano original. E o meu plano original era viver com dor de cabeça? Não. Então, ele está me resgatando o meu plano original. Eu estou doente, o médico vai fazer uma operação, me corta lá. É claro que é algo artificial, não é? Cortou, costurou, tirou, aplicou remédio e tal. É algo artificial. Mas não é algo contra a minha natureza, está resgatando a minha saúde, não está? Então, na moral católica, o método natural é aquele que respeita o plano de Deus em mim. Não é contrário de artificial. O contrário de natural na moral católica é antinatural. Natural é oposto a antinatural. Se eu quero entender a moral católica, é por esse caminho. Então, o que é um método natural para a gente? É aquele que respeita a lei natural, ou segue os critérios da moralidade, o que é diferente de não artificial. Então, tudo aquilo que respeita o meu corpo é chamado de método natural. Tudo aquilo que quer modificar o funcionamento do meu corpo é chamado de método antinatural. Por exemplo, o que é um método natural ou antinatural? A pílula anticoncepcional é natural ou antinatural? É antinatural. Por quê? O corpo da mulher está ovulando, libera o óvulo, o espermatozoide entra, encontra o óvulo, fecunda, segue o seu caminho pelas trompas, até ser aninhado lá no útero, no endométrio e desenvolver. É o caminho natural. Mas o ser humano inventou que está no dia fértil, quer ter relação sexual, mas quer dizer, eu não quero que fecunde. Ou seja, é como dizer para Deus: o meu plano é melhor que o seu, porque Deus criou época fértil e época infértil. Eu, teimoso, quero ter relação na época fértil e não quero fecundar. Ou seja, vamos falar: olha, o seu plano está bom, não, prefiro o meu plano aqui. Eu vou inventar uma coisa aqui, uma bomba de remédio que vai impedir a mulher de ovular, ou se ainda assim escapar o óvulo e fecundar, eu vou impedir esse óvulo de se fecundar, que já é um bebê. A vida começa na concepção, então eu vou impedir esse óvulo fecundado de se aninhar no endométrio, eu vou expulsá-lo. É um aborto que eu nem fiquei sabendo. Então eu prefiro agir na minha regra. Isso é natural ou antinatural? Antinatural. Está de acordo com o plano de Deus? Não está de acordo com o plano de Deus. Aí mesma coisa, injeções ou adesivos, tabelinha antiga, Ogino Quinaldo, ainda que possa dar errado hoje em dia, é natural ou antinatural?
É natural. Eu estou mudando o plano de Deus? Não, estou tentando me ajustar a ele. É natural, né? Laqueadura, vasectomia, é natural ou antinatural? O corpo funciona de um jeito. Eu vou lá e vou alterar o corpo porque eu quero que funcione de outro. Eu não gostei do plano de Deus, quero fazer da minha maneira, é melhor. É isso que significa, né? É isso que significa, né? Lavagem vaginal depois da relação, natural ou antinatural? Antinatural. Ah, mas não usou nada de químico lá. Mas é da natureza fazer isso? Injetar o sêmen, depois lavar para tentar tirar, embora não funcione. A margem de acerto é mínima, mas é natural? É natural, né? Métodos de identificação de fertilidade: MOB, temperatura, saliva, creito. Natural ou antinatural? Natural. É entender como Deus me fez e me ajustar ao plano de Deus. Aí que é a beleza do método natural. É se colocar como criatura, não querer ser o Criador. Lembra que o primeiro pecado de Adão e Eva qual foi? Querer ser como o Criador, né? E grande parte dos nossos pecados é assim, é querer ser como o Criador, não se colocar como criatura. Cuidado com isso, né? Preservativo, natural ou antinatural? Antinatural, né? Ah, mas não tem nada de química ali. Mas o curso natural de uma relação é isso? É ejacular e prender o sêmen ali? Não é. Por isso que é antinatural, né? DIU, pior ainda, né? DIU, depois pode entrar na polêmica do tempo, mas DIU é abortivo, embora os médicos digam que não. DIU é abortivo, né? Depois o Marlon pode explicar. A Ana, a esposa dele, também é da área de farmacologia, pode explicar. Naquele livro Amor Celebrado, este livro Amor Celebrado, a gente explica, Carlinhos e eu explicamos toda a questão da contracepção também, o que é natural, o que não é. Chegamos até a fertilização in vitro também, explica tudo aqui, né? Coito interrompido, natural ou antinatural? Antinatural. Além de ser frustrante para o casal, né? Às vezes, na hora que o casal está chegando ao orgasmo, aí tem que interromper. Isso está na Bíblia, né? Está lá no livro de Gênesis, o pecado de Onã, é isso? Chamado de onanismo, né? Onã queria engravidar a cunhada, né? Porque o irmão tinha morrido, né? Mas o pai queria que ele engravidasse a cunhada para dar uma descendência que seria em nome do irmão, né? Ele não queria aquilo. Ele fazia coito interrompido, lavava, derramava o sêmen por terra, né? E morreu, né? Diz na Bíblia que Deus matou ele depois que está fazendo isso, né? Não é nada natural. Então, eu queria tratar com vocês essas questões primeiras aqui, muito importantes, que tem a ver com bioética, né? Com moral, entender. E por que eu trouxe isso? Porque o documento do dicastério está pedindo a reta concepção de sexualidade, transmissão da vida, etc. É um pedido da igreja. Então, agora que a gente viu o que é um método natural, a gente pode pensar o seguinte: ok, então se for natural, tudo certo. Se for natural, eu posso evitar filho à vontade, como eu achar melhor. Não quero ter filho pronto, vou evitar. Prometi no casamento, mas não quero ter, vou evitar. Se for natural, o que importa é ser natural? Será que é isso? Né? Aí alguém vai pegar lá na Humanae Vitae, um documento que também é citado aqui. A Humanae Vitae é citado neste documento e também na Amores Letícia. O Papa Francisco pediu para a gente resgatar a Humanae Vitae. Está mais viva do que nunca, embora muitos queiram sumir com esse documento por aí. Ela está mais viva do que nunca, né? De Paulo VI, São Paulo VI, né?
Pastoral familiar, passem a comemorar o dia de São Paulo VI, né? Dia 31 de maio, né? O santo da vida nascente, os 2 milagres dele, da beatificação e da canonização, foi de cura de bebês no ventre materno. E é o Papa da Humanae Vitae, o Papa que defendeu a vida no ventre. Nós temos que comemorar o dia de São Paulo VI. Mas eu vou pegar na Humanae Vitae e vou usar um trecho aqui. Não, a gente pode evitar desde que seja natural. Por quê? Na Humanae Vitae fala assim: a igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes das funções geradoras para usar no matrimônio só nos períodos infecundos e deste modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Ou seja, é lícito usar período infecundo, usar os dias inférteis para regular sem ofender a moral. Fala isso no Humanae Vitae, não fala? Então tudo bem, então eu posso usar os períodos infecundos para não ter filho, tá tudo bem, tudo resolvido. Será que está mesmo? Mas está escrito no Humanae Vitae, não está? Mas eu só peguei a metade do parágrafo para baixo, né? O pessoal fala que um texto fora do contexto é um pretexto, não é isso? Um texto fora do contexto é um pretexto. A parte que me interessa eu peguei. Mas o que tinha neste parágrafo antes disso? Tchan, tchan. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, se tem motivo sério para regular a natalidade, que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores. Condição física, psicológica, uma doença grave, a incapacidade realmente de cuidar de umas crianças, circunstância exterior, está no estado de miséria, não é pobreza, miséria, estado de guerra, não sei. Se tem motivo sério, a igreja ensina que é lícito usar os dias inférteis. Então, se não tem motivo sério, não é para ficar brincando de regular a natalidade. É a igreja que diz, não é o maluco do André, é a igreja que está dizendo. Pesada? Mas agora há pouco eu mostrei que o documento falou que nós não podemos deixar de propor os ideais mais altos e nobres, mesmo que pareça difícil ou até impossível, né? Temos que mirar no alto. É difícil? Claro que é, mas não devemos deixar de mirar nisso. A reta concepção da sexualidade que o documento nos pede está aí, né? E se a gente seguir então no catecismo, o catecismo trata muito bem disso aí. Ele fala que é uma grave desordem a contracepção. Toda contracepção é uma grave desordem. Grave desordem é um pecado grave. Contracepção é um pecado grave. Mas você está pegando pesado. Eu não, está escrito no catecismo. E a gente não pode deixar de propor o ideal. É difícil? Mas é possível, né? Agora, o grande problema dos casamentos de hoje em dia, eu reduzo aqui o que eu chamo de tripé da sexualidade. Isso tem arruinado os casamentos de nosso tempo. O que é o tripé da sexualidade? Há uma ligação íntima entre essas três coisas aqui: matrimônio, ato sexual, filhos. Há uma ligação íntima.
no matrimônio existe o quê? Ato sexual. O ato sexual, ele sempre tem que estar aberto. Eu não posso fechar a possibilidade de filhos. O lugar dos filhos é onde? É dentro do matrimônio. Então, há uma ligação, isso aqui. Mas a nossa sociedade desconectou os três lados. Partiu os três lados. Primeiro, desconectou o ato sexual do matrimônio. Então, o povo tem vida íntima fora do matrimônio. É um primeiro problema. Mas o povo quer ter ato sexual sem ter matrimônio. Mas tem gente que também quer ter matrimônio sem ato sexual. Sabia? O casamento homossexual, aquilo não é ato sexual, é contato íntimo. Ato sexual é entre homem e mulher. Entre homem e homem é contato íntimo. Entre mulher e mulher é um contato íntimo. Então, da mesma forma que hoje tem gente que quer ter ato sexual sem ter matrimônio, também tem as pessoas que querem ter um casamento, porque não é matrimônio, né? Um casamento sem ato sexual. Por outro lado, as pessoas hoje em dia querem um casamento sem compromisso de ter filhos. Outros querem filhos sem ter um matrimônio. É a produção independente, a barriga de aluguel, os casais, as duplas, né? Casal, as duplas homossexuais que querem adotar filho, fazer barriga de aluguel, está vendo? Aqui está o problema de tudo hoje em dia, está aqui e aqui embaixo, né? Alguns querem ter o ato sexual e não ter filho, mas também tem aqueles que querem filhos sem ter ato sexual, porque as duplas homossexuais aí, com a produção independente, a barriga de aluguel, quer dizer, para todo lado tem problema. Então aqui está o problema da reta concepção da sexualidade que nos pede o documento do Vaticano. As pessoas perderam este senso. Aqui está a sexualidade como planejada por Deus. Matrimônio ligado ao ato sexual ligado à possibilidade de filhos, e isso tudo dentro do matrimônio. Aqui está. Mas as pessoas romperam de todos os lados aquilo ali, e deu no que deu, esse monte de problema que está tendo hoje em dia. Então, quando a gente se põe a pensar, a gente vai vendo que nós temos uma grande missão pela frente, né? Nós temos uma grande missão pela frente, de retificar a cultura, resgatar a cultura. É a cultura da vida dentro da pastoral familiar, a cultura da vida dentro da preparação para o matrimônio, resgatar isso aqui, a reta concepção da sexualidade. E o final, o parágrafo final da Humanae Vitae é emocionante. O último parágrafo da Humanae Vitae, né, onde o Papa fala: temos disso a convicção íntima, visto que o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, a qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis escritas por Deus da sua natureza, e que ele deve observar com inteligência e com amor. Olha que bonito. Não dá para ser feliz fora do plano de Deus. Não é isso? Não tem jeito. Vai tentar a vida inteira, não vai conseguir. Olha lá. O homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, a qual lhe aspira. Todo mundo quer ser feliz, né? Senão no respeito pelas leis escritas por Deus da sua natureza. Nós temos uma natureza, tem um plano nosso.
se nós não buscamos entender e viver este plano, não dá para ser feliz. Não adianta. E observar com inteligência e com amor. A inteligência, descobriu os ritmos, acompanhou os ritmos. Com amor, amar o plano de Deus. Para muitos, eu sei que é impactante ouvir isso, mas nós não podemos deixar de propor os ideais mais altos e nobres. Muitos vivem dessa forma, conseguem, com o suporte da graça de Deus no dia a dia. Nós temos que propor a verdade e anunciar, transbordar, buscar viver isso com todas as dificuldades, os perrengues que a gente vai achar no dia a dia, é viver a santidade. O santo é aquele que ama o plano de Deus e quer viver o plano de Deus. O santo é esse que busca a santidade conjugal a cada dia, a cada instante, amando o que Deus fez para ele. Aquela pergunta de São Francisco, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? É aquela pergunta para cada um de nós: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é transbordar a santidade, né? Então nós temos que viver, né? Perguntar qual que é o desejo de Deus para a sua vida, qual que é o desejo de Deus para o seu dia a dia, né? Isso de se unir a sua mulher, ser uma só carne, esse projeto de Deus para cada um de nós. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, porque até que hora que eu posso ir. Quem me ajuda aí? Até as meia-noite? Tá bom, vamos lá. Não falta material agora. Então, buscar a santidade na vida conjugal. Cada um de nós aqui é chamado à santidade. Cada um, no seu estado de vida, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Cada um é chamado à santidade, a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça, né? Mas viver a santidade no casamento começa com um problema, né? Qual que é o maior problema do casamento hoje em dia? É que as pessoas casam sem saber o que é casamento. Esse é o maior problema. O maior problema é o diálogo, o maior problema é o dinheiro, o maior problema é a internet, é a traição. Não é nada disso. Isso tudo é secundário. O maior problema do matrimônio é não saber o que é matrimônio. Porque quando a gente sabe o que é matrimônio, a gente persegue aquilo e tudo fica secundário. Nós temos que entender isso aí. E o maior problema do matrimônio começa na confusão de sentimentos, né? As pessoas confundem muito o amar com o gostar, né? O que é amor? O que é o amar? O que é o gostar, né? Você gosta de sorvete, você gosta de estar numa praia aconchegante, você gosta de viajar no carro novo. Gostar é aquilo que me faz bem. Gostar é aquele sentimento que vem na minha direção. E a gente confunde isso com amor. Amor não vem na minha direção. Amor vai na direção do outro. E muita gente se casa porque gosta de ficar com o outro é legal, é simpático. Bom, tudo isso ajuda, é claro que é bom, né? E é até uma isca que Deus joga para aproximar as pessoas, né? Você se aproxima do outro por quê? Pela maneira de falar, de sorrir, porque é bonito, alguma coisa te atraiu. Mas não pode parar nisso, né? Nós temos que, Deus nos atrai e coloca em nós uma faísquinha do amor dele, né? O amor humano é uma faísca do amor de Javé. Ou seja, nós temos em nós uma faísquinha do amor de Deus. E qual é o amor de Deus? O amor de pura doação. Se doar o tempo todo. Amou tanto o mundo que deu o seu Filho.
o amor de Deus o fez doar o seu filho. Amor o tempo todo é doação. Então, amor não é sentimento. Amor é um ato concreto. Quem se baseia em sentimento acaba ficando perdido, né? Se frustra. Tanto não é sentimento que você promete, né? Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te lá no casamento. Se fosse sentimento, você não poderia prometer. Concordam? Quem promete sentimento? Eu prometo que eu vou gostar de café até o fim da vida. Daqui a pouco meu paladar muda, não estou suportando mais café. Não é? Ninguém promete sentimento. Se eu prometi, é porque é um ato concreto. Claro que tem uma parcela de sentimento, né? Mas é muito mais que um sentimento, é ato. Então, para entender a nossa vida de santidade, é nos colocarmos a serviço do outro. Aquela questão de ser uma só carne, né? De ter uma vida conjugal, nós temos que resgatar isso no nosso casamento, resgatar a vida conjugal. Você sabe o que quer dizer ser cônjuge do outro? Sabe o que quer dizer ser cônjuge? Ser cônjuge do outro é isso aqui. Isso que é ser cônjuge. Olha, do latim, olha lá, a palavra conjugar ou conjugare quer dizer o quê? Unir, juntar, né? A vida conjugal é andar com um jugo, ou seja, andar com o mesmo jugo, com a mesma canga. Então, ter vida conjugal é andar cangado. É andar cangado. Esse é o segredo. Isso aqui é uma outra forma de falar de como ser uma só carne. Os dois podem ser diferentes, um alto, o outro baixo, um forte, o outro fraco, um anda rápido, o outro devagar, um quer ir para lá, o outro para lá, mas na hora que pôs a canga, tem que acertar o passo, entende? Vão para o mesmo lugar, na mesma velocidade, dividindo o mesmo peso, não é assim? Se nós não quisermos dividir a vida inteira com o outro, nós não sabemos o que é vida conjugal. A gente está vivendo apenas uma curtição, não uma vida conjugal. Buscar a santidade no matrimônio tem a ver com isso. Buscar uma vida conjugal, extrapolar, passar isso para os casais que a gente entende, e que já atende. Falar com eles sobre isso, mostrar. É um compromisso de ter a vida conjugal, né? E o Papa Francisco fala isso muito bem na Amoris Laetitia. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. Olha que bonito. Ser uma só existência, um coração, uma só carne, andando junto, andando cangado de fato. Nós temos que resgatar isso no matrimônio. Se nós entendemos que o matrimônio é isso, tudo mais é secundário, supera as dificuldades, supera os problemas, estando junto, estando partilhando isso tudo, né? E aí o casal tem que muito saber da hierarquia do amor. O Papa também coloca muito bem: depois do amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a amizade maior. Temos que ser melhor amigo do esposo, da esposa, até na frente da amizade com os filhos. Somos uma só carne entre marido e mulher. Os filhos não são uma só carne conosco, são carne da nossa carne que vão tomar um caminho depois. Nós somos uma só carne, marido e mulher, né? Estavam nus e não se envergonhavam.
inteiramente entregue um para o outro. Como que vão ser entregues um para o outro se os casais hoje não dividem nem uma conta bancária, não dividem a senha do celular? Como que vai ser uma só carne, um só coração, se não consegue ter uma conta bancária junta? Se não consegue um pegar o celular do outro com tranquilidade e usar à vontade? Como vai ser uma só carne se nesse material não consegue? Se não partilham planos, cheios de desejos escondidos, de projetos, não partilha com o outro? Nós temos que resgatar isso aí. Então, para ir terminando essa parte aqui, para buscar a santidade do matrimônio, cuidado com o hedonismo, a pornografia, a contracepção e o aborto. Depois daquele primeiro problema, que é não saber o que é o matrimônio, outros grandes problemas da vida matrimonial o que é o hedonismo? É a busca do prazer. Eu quero ter conforto, eu quero ter prazer. O que importa é me sentir bem. É o contrário do amor, porque o amor é se doar. A pornografia é outro mal atual do matrimônio. A contracepção, já falamos hoje muito do aborto, né? Isso tudo faz do matrimônio algo utilitarista, e o Papa João Paulo II já tinha alertado em 94. O utilitarismo é uma civilização da produção, do desfrutamento, uma civilização das coisas e não das pessoas, uma civilização onde as pessoas se usam como se usam as coisas. Eu gosto do outro porque o outro me faz bem, estou com ele até certo ponto, estou com ela até certo ponto. Buscar a vida de santidade é buscar integralmente esse amor doação. E a única força para nós é na vida de oração e sacramentos frequentes, gente. Não tem outro caminho. Se nós não buscamos a oração em uma vida sacramental, a gente não tem força e não tem sentido para buscar isso tudo, não. Tudo se perde o sentido. Temos que buscar na vida sacramental, fazer boas confissões frequentes, não é só confessar uma vez por ano, e mesmo assim na tal da confissão comunitária, né? Infelizmente não existe isso, né? Não, mas buscar confissões frequentes, buscar direção espiritual, ter um diretor espiritual que lhe atende frequentemente para ajudar a direcionar a sua vida, buscar a confissão e a comunhão frequente, né? Buscar viver as virtudes cardeais, as teologais, né? A castidade está dentro de uma virtude cardeal, a virtude teologal, a fé, caridade, a esperança. Fazer o seu dia de um dia de oração, aonde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, com os filhos, não importa onde você está, mas é possível viver um dia de santidade, sempre pensando na oração diária, pensando na vida sacramental. Não podemos descuidar, cuidado com o utilitarismo na religião também. Achar que eu estou muito bem de fazer, uma reunião atrás da outra, eu trabalho 5 pastorais. Cuidado, eu tenho que alimentar a minha alma. O casal tem que rezar junto, o casal tem que ter tempo para se encontrar, para conversar, para rezar. Não descuide, vocês são convidados, como o bispo disse, a transbordar a santidade para outras famílias. Então nós temos que buscar essa santidade a todo momento, né? Então, para encerrando essa partezinha, eu vou abrir um pouco de perguntas, né? Cuidado, né? O que destrói o matrimônio?
não saber o que é o matrimônio, não saber o que é o amor, não saber o que é ser cônjuge, não ter o matrimônio como prioridade na sua vida, não estar em luz, né? Não construir amizade conjugal, não ter tempo do casal em primeiro lugar e depois tempo dos filhos, ceder ao consumismo, ao hedonismo, pornografia e a mentalidade contraceptiva. É claro que eu estou tentando dar uma resumida, né? São 5:pouca da tarde e eu sei que não posso ficar muito mais tempo aqui, mas nós temos que atender este convite da igreja. Tudo isso veio a partir do novo documento do dicastério, que nos convida a falar de santidade, nos convida a falar de sexualidade, nos convida a falar da reta concepção da regulação da natalidade, nos chama a falar de moral e bioética. Está tudo aqui. Nós temos que seguir isso. Então nós temos que ter convicção disso para poder também falar com os casais, também poder não só falar, transbordar o que a gente vive para os casais. Cheguei mais ou menos no que eu tinha planejado aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei que eu poderia falar. Não, está tudo aqui. Queria abrir, né, Padre Érico, algumas perguntas e comentários, perguntas, todo o tempo que a gente falou, o tema. Quero abrir, se quiserem perguntar, a gente leva o microfone para vocês aqui, podem perguntar.